Bom dia, igreja. É bom estarmos na casa do Senhor e que privilégio é sermos visitados, tocados pela, pelo Espírito Santo de Deus. Lindo ver crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós vamos ver cada vez mais. O mundo hoje é cada vez um mundo mais mau, mais tenebroso. Cada vez mais o mundo está entregue a trevas. E as trevas têm investido contra os nossos filhos, contra as nossas crianças. Essa semana, ao final do culto, nós vamos orar pelas nossas crianças. Essa semana é a semana para o mundo de Halloween, de Dia das Bruxas. É o ápice do calendário satanista. Você quer saber por que a igreja não celebra o Halloween? Pela mesma razão que o mundo não celebra a ressurreição. Não faz parte de quem nós somos. Não faz parte do que nós vivemos. Nós, como igreja, nós nos opomos não a uma tradição apenas, mas a tudo aquilo que vai contra a palavra. Quero ler com você, nessa manhã, uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. O título da nossa mensagem é Meu Deus Poderoso. 2 Timóteo 1, 7. Antes de ler contigo, eu quero orar. Feche teus olhos. Vamos orar juntos ao Senhor. Altíssimo Deus, obrigado pelo privilégio que é de estarmos na tua casa. Pai, para te apresentarmos nosso louvor, a nossa adoração, o nosso melhor. Neste momento, Pai, paramos tudo para aprender de ti, para meditar na tua palavra. Te clamamos, Espírito Santo, fala ao meio da tua igreja. Nós somos teus, pertencemos a ti. Nossas vidas são tuas, essa igreja é tua. Vem falar, fazer e mover de acordo com os teus santos e perfeitos propósitos. Que não sejam as minhas ideias, a minha opinião ou o que eu quero dizer, mas a tua palavra viva, poderosa, eficaz, que divide entre a alma e o espírito, que nos transforma, que nos edifica, que nos leva a sermos mais parecidos contigo. Espírito Santo, te damos total liberdade e soberania sobre este lugar. Somos teus, pertencemos a ti. Que a meditação dos nossos corações, que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor. Encontre aqui mentes, corações abertos para ouvir, receber e aplicar a tua palavra. Que saímos daqui transformados, mais parecidos contigo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. O título da nossa mensagem nessa manhã é Meu Deus Poderoso, e nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um versículo apenas. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. A Bíblia nos chama de filhos de Deus. Se eu perguntasse aqui nessa manhã o que são algumas características de Deus? Bondade, muito bom. O que mais? Misericórdia, justiça, fidelidade. O que mais? Acabou? Criatividade, amor, graça, compaixão, paciência. Oh. Muitas das vezes nós, como filhos, nos vemos muito parecidos com os nossos pais. Sejam em coisas que nós gostamos ou em coisas que nós não gostamos. Certamente você, em algum momento da sua vida, fez algo e percebeu, fiz igual a minha mãe. Fiz igual ao meu pai, falei igual, reagi igual, de uma forma que eu gosto ou de uma forma que eu não gosto. Nós temos características semelhantes a nossos pais. Características que vêm de carga genética, pelo sangue, características que vêm de comunhão, de andar junto, de aprender o comportamento dos nossos pais. E aí, quando a Bíblia nos chama de filhos de Deus,
A pergunta é: quais características divinas nós temos demonstrado? Quais características de Deus nós temos demonstrado ao mundo? Nós temos demonstrado na nossa casa, nós temos demonstrado na nossa família? Quantas características, ou sequer quais ou qual característica divina nós temos demonstrado? Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa. Ok. Ah, eu sou correto nas minhas promessas. Tá. Eu dou uma esmola para o necessitado. Bom. Mas quais características divinas, sobrenaturais, nós temos demonstrado? Quantos de nós, quantos crentes nós podemos chamar de poderosos nos dias de hoje? Quantas pessoas você conhece, você sabe são poderosas em Deus? A oração delas é muito eficaz, como diz a palavra do Senhor. Hoje em dia, cada vez menos os crentes são conhecidos pelo poder. Os crentes hoje são conhecidos pela música, os crentes são conhecidos pela moda, os crentes são conhecidos pela presença nas redes sociais. Quantos crentes você conhece são conhecidos pelo poder? São caracterizados, se caracterizam pelo poder. A palavra do Senhor declara em 2 Pedro 1,3 que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus já te deu tudo o que você precisa para ter uma vida plena. Deus já me deu, já nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade aqui, querido, é santidade. É uma vida santa, é uma vida plena do poder de Deus. Ele já nos deu, mas nós temos vivido essas coisas? Porque nós vivemos todas essas coisas por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mais uma vez, quantos crentes poderíamos chamar de poderosos hoje? Quem você liga para orar por você quando você está doente? Quando a situação aperta, com quem você pode contar? Será que na sua família você é conhecido como um crente poderoso? Será que na sua casa você é o crente que sustenta a sua família? É o pilar da sua casa? Ou será que nem dentro de casa, nem dentro do seu próprio casamento, você e a sua esposa, ou você e o seu marido, você é o pilar? Quantos de nós temos vivido o poder de Deus? Porque, querida, a Bíblia declara, o apóstolo Paulo escreve que o evangelho não são palavras. Aquele que vive pelas palavras, a Bíblia declara, é como uma pessoa que se olha no espelho e logo depois esquece como ela é, porque não tem identidade, não se reconhece, é falsa, é uma máscara. Crente de palavra apenas, crente que só sabe citar versículo bíblico porque memorizou, mas não vive, não aplica, é religioso, mas não é crente, não vive. Crente é aquele que crê. Aquele que crê, Jesus declarou, aquele que crê em mim, obedece aos meus mandamentos. O crente que não obedece, o crente que não aplica, o crente que não vive, não é crente, é religioso. Pode ser um estudioso da Bíblia, mas sem a revelação do Espírito Santo, sem poder de Deus, é vazio, é falso, não traz diferença alguma para o mundo. A pior coisa que tem é um crente que a vida inteira está se enganando. Acha que vai para o céu, acha que está fazendo a vontade de Deus, acha que está vivendo, claro que na verdade está só desperdiçando seu tempo. Como crentes, como filhos de Deus, nós temos que ter as características do nosso Pai. Há características divinas que apenas Deus tem. As mais fáceis são 3. Quem sabe me dizer?
Três características que só Deus tem, que nós jamais poderemos ter. Obrigado. Onipresença, onipotência e onisciência. Nós jamais saberemos tudo, poderemos tudo ou estaremos em todos os lugares. Apenas Deus. Mas depois dessas, o que Deus fala para nós? Sejam santos, porque eu sou santo. O mundo vos conhecereis como meus filhos, quando vocês amarem uns aos outros. A igreja tem que ser conhecida pelo amor. A igreja tem que ser conhecida pela santidade. A igreja tem que ser conhecida pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Crente fraco não é crente. Ora, todos os momentos na Bíblia que nós vemos um homem ou uma mulher de Deus fraquejando, ora por mim. Ora por mim. A rainha Esther vai perante o rei. Ela pode morrer. O que ela pede a Mardoqueu? Junta o povo e orem por mim. Estejam comigo na batalha. Para que serve a igreja, se não para nós estarmos juntos? Quem está na igreja e não está junto, não está em comunhão, não está em koinonia. Querido, não consegue. Não consegue. Crente desigrejado, desculpa, vai esfriar, vai perder a sua fé, vai começar a descarrilhar nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas convicções. O apóstolo Paulo diz que ele teve que ser convencido por Deus. E você acha que você não? Eu acho que eu não? Ai, não, pastor, eu sou muito bonzinho, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso estudar a Bíblia porque eu sou tão bonzinho, eu nunca peco. Pecou. Mentiu. Porque a Bíblia diz que se nós dizemos que não pecamos, chamamos a palavra de Deus de mentira. Vivemos pela mentira. Quantos crentes nós podemos chamar de poderosos? É triste a gente parar e pensar, não sei, pastor. Certa vez eu ouvi de um pastor, já muito senhor nos Estados Unidos. Nós tínhamos, enquanto pastores das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, nós participávamos de um grupo que todos os meses se juntava para orar. Apenas para orar. Pastores que não falavam de mais nada, querido. Não queriam saber de número, não queriam saber de movimento, não queriam saber de nada. Como é que eu posso orar por você? E aquilo para mim era maravilhoso, era lindo de ver. Eu nunca tinha visto antes e, sinceramente, não vi depois. E eu lembro que um daqueles pastores foi quando Luiz Palau, um grande evangelista da língua espanhola, faleceu. Ele disse, os nossos generais estão morrendo. Os grandes evangelistas, os grandes líderes da igreja estão morrendo, dos nossos anos, estão morrendo. Quem vai se levantar? E eu confesso que aquela pergunta ecoa no meu coração até hoje. Quem vai se levantar? Porque hoje em dia os maridos não honram as suas esposas, as esposas não honram seus maridos, os pais não querem ensinar os seus filhos, os filhos são rebeldes contra os pais, a igreja se tornou algo opcional, a Bíblia perdeu espaço para o celular, para o Netflix, para o videogame. E a gente acha que alguém vai se levantar? Vai, onde não tem essas coisas. Infelizmente, nós somos tão fracos, deviam ser poderosos, mas nós somos tão fracos que a gente escolhe um aparelho de celular, paga 1.500 euros num iPhone 17, mas não paga 20 euros numa Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho Bíblia. Não vai comprar, não? Eu posso baixar o aplicativo. E você vai me enganar que se você não tem uma Bíblia para ler, você vai baixar a Bíblia no seu celular, e ao invés de ficar nas redes sociais, ou no TikTok, ou no joguinho, você vai ficar na Bíblia. Tá. Você vai me enganar que se você não vem, quiçá para a Bíblia aberta, para a escola bíblica dominical, você está lendo sua Bíblia em casa? Tá bem. Você vai me dizer que você não prioriza estar na casa de Deus, mas você é um com o Pai? Aham. É loucura querer passar a eternidade com Deus e não gastar 15 minutos do seu dia com Ele. É loucura, mas essa é a vida que nós vivemos. Qual é o nome do cara da Tesla? Eu esqueci o nome dele. Elon Musk. O Elon Musk deu a internet, eu esqueci o nome da tecnologia, para os índios na Amazônia, no Brasil.
Ah, porque eles não têm acesso à internet, vamos dar acesso à internet para os índios. Starlink, obrigado. Vamos dar acesso pelo Starlink aos índios no Brasil. Em menos de um mês, todos os homens daquelas aldeias indígenas estavam viciados em pornografia. Nunca tinham tido acesso antes. Mas no que tiveram acesso, escolheram o mal. Sabe onde a igreja tem crescido? Onde a igreja é perseguida. Onde as liberdades civis não existem. A igreja tem crescido, o evangelho tem explodido no Oriente Médio, na África, na Ásia. Onde não é pecado, é morte, é crime, é traição federal se tornar cristão, aceitar a Jesus. Agora, nos países onde o evangelho é confortável, a igreja é fraca. Cada vez mais, os líderes da igreja têm olhado para a Bíblia e visto a Bíblia como um livro de conselhos. Tem olhado para a Bíblia e visto a Bíblia como um livro de histórias. Tem olhado para a Bíblia e visto ali a Bíblia como um livro histórico. Um livro para criança. Sério, qual foi a última vez que você parou para meditar numa história bíblica que você conta para os seus filhos ou para os seus sobrinhos? Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa com a história da Arca de Noé? Ou Daniel na cova dos leões? Ou Sansão e os seus cabelos não podiam ser cortados? Quando foi a última vez que você parou para meditar nessas histórias bíblicas como histórias verídicas do poder de Deus? E não como um conto, como uma Cinderela ou um Rei Leão que você conta para os seus filhos? A Bíblia precisa ser infinitamente mais do que histórias. Infinitamente mais do que histórias. Davi batalhou, Daniel permaneceu, Eliseu contra os profetas de Baal clamou e desceu fogo do céu. Josué e Caleb creram. Quando 10 espias disseram não, eles creram, eles entraram na terra prometida. Caleb, aos 85 anos de idade, vai tomar a sua parte da terra prometida. E ele diz para Josué: sou tão jovem, tenho tanta força, sou tão poderoso quanto era há 40 anos atrás. Sansão, depois de tudo que sofreu, venceu. Mas para nós somos histórias. Hebreus 11, 32 e 34, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que mais direi? O autor da carta aos Hebreus se pergunta: vocês não vão se mexer? O que mais direi? O que mais eu preciso fazer? Eu não tenho sequer tempo para falar de todas essas coisas. Mas olha o que esses homens e mulheres fizeram. Os crentes sempre se caracterizaram pelo poder de Deus. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia nos mostra no livro de Atos, magos, mulheres que eram, como é que é psychic? Que eram videntes, indo atrás dos apóstolos porque viam o poder de Deus. E pediam, e queriam. Tem um homem que chega a perguntar: quanto é que eu posso pagar para ter esse poder? Hoje a igreja tem medo do mundo. Hoje o crente tem medo do escuro. A pergunta é válida. Quando foi a última vez que você teve um discernimento espiritual que você estava num local que não deveria estar? Quando foi a última vez que você passou por uma pessoa e você pensou, ou sentiu, ou foi revelado pelo Espírito Santo: essa pessoa está endemoniada, essa pessoa precisa de libertação?
Certa vez eu ouvi de um crente, estava a palestrar numa universidade nos Estados Unidos. Hoje em dia, não existem mais endemoniados. Porque a Bíblia diz que as pessoas viam. Era óbvio, era claro. Hoje em dia não se vê mais. Não se vê mais porque não existe ou porque está todo mundo do mesmo jeito. Está todo mundo igual. Não se vê mais porque a luz não brilha ou porque todos estão escolhendo caminhar nas trevas. Quando você conversa com uma pessoa no seu trabalho, você consegue perceber se essa pessoa é crente ou não é? Essa pessoa consegue perceber alguma diferença em você? É muito triste quando a gente fala com as crianças, não, aqui na igreja não fala palavrão. Ah, mas em casa meus pais falam. Aqui não. Aqui não. Se precisar aprender aqui, vai aprender aqui. Mas é muito triste. É muito triste ver famílias que não prezam pelo evangelho, que não são caracterizadas pelo poder. Querido, eu cresci na Assembleia de Deus. E esses dias eu até vi um meme, eu até ri com a Isabela, que era uma senhora, cara de mulher de círculo de oração. E ela olhava com uma cara assim e dizia: alguns de vocês claramente nunca receberam esse olhar de uma irmã do círculo de oração. E é óbvio que não. Porque era um medo que você sentia do que Deus ia revelar para aquela pessoa, de alguma coisa que você talvez sequer sabe que fez, mas alguma coisa acontecer ali, você ia receber uma palavra, uma convicção, uma palavra de arrependimento. Enquanto adolescente, não tinha um culto de jovens que eu ia, que a palavra não era arrependam-se, vocês são pecadores, vocês precisam tomar vergonha na cara, precisam de Jesus. E eu sou grato por isso. Porque hoje em dia, hoje em dia é mole, é tudo aqui, ó. É como que um buffet, você vai para a igreja, essa igreja falou que sexo antes do casamento é pecado. Não, não gosto dessa aqui não. Essa aqui é uma salada de pepino, eu não gosto da salada de pepino. Faz bem para mim? Faz, mas eu não gosto. Essa aqui eu posso tudo. Essa aqui é a pior coisa que eu posso botar no meu corpo, na minha vida. Mas é isso aqui que eu quero, porque é confortável, porque é agradável, porque faz bem para minha carne. A palavra de Deus declara que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu lembro de uma pastora, quando eu era mais novo, avó de amigos meus. Eu já contei a história dessa pastora algumas vezes. Nós estávamos na igreja, uma igreja muito grande, igreja de 3.000, quase 4.000 pessoas. E no meio do culto, aquela senhora começava a dar tapa no joelho. E tapa no joelho, e tapa no joelho. E eu perguntava para ela: querida, não vou falar o nome dela aqui, o que aconteceu que você está dando tapa? Estou repreendendo essa dor no meu joelho. Não, Tiaguinho, não chama Tiaguinho. Tiaguinho, não é para ter. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que eu vou orar e eu vou ser curada. Então eu vou orar e eu vou ser curada. E enquanto eu não for curado, eu vou ficar repreendendo, eu vou ficar orando, eu vou ficar orando. Quantos de nós oramos antes de tomar um remédio hoje em dia? Não estou dizendo para você não tomar, não. Toma, com certeza, toma o remédio, faz a parte que você tem que fazer. Deus cura através da medicina. Mas quantos de nós oram? Quantos de nós oramos pelos nossos filhos, oramos pelo nosso casamento, oramos com os nossos cônjuges? Tudo posso naquele que me fortalece. Abra a tua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 21. Eu vou colocar na tela, mas eu quero que você tenha essa passagem marcada na tua Bíblia. Apocalipse 21. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Final do livro de Apocalipse. Revelação de Deus a João, o discípulo amado. Apocalipse 21, de 1 a 8. O último livro da sua Bíblia. Últimas páginas da sua Bíblia. Apocalipse 21, de 1 a 8. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Glória a Deus, Senhor. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quem são os primeiros da lista? Os covardes. Os primeiros da lista são os covardes. De tanta coisa horrível que a gente leu aqui, depravados, assassinos, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Os primeiros da lista são os covardes. Qual foi a passagem que a gente leu aqui hoje mesmo, 2 Timóteo 1,7? Que dizia que o Espírito que Deus nos deu não é um Espírito mas de poder, de equilíbrio. Então, ao invés de se perguntar, os primeiros da lista são os covardes. Entenda, os primeiros da lista são os covardes, porque são aqueles que abriram mão do Espírito que Deus deu. Se você vive a sua vida covardemente, você está abrindo mão de algo que Deus te deu. Você está dizendo, não, eu não quero. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não abra mão do que Deus tem para ti. Não abra mão do que Deus tem para ti. Pastor, mas eu tenho dificuldade em acreditar. Ok. Deal with it. Dá seu jeito. Não cabe a você escolher ou não. O espírito que Deus nos deu não é o espírito de covardia. Ah, mas eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha, eu tenho muito medo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você escolhe viver covardia, medo, você está escolhendo viver algo que Deus não tem para você. Você está escolhendo viver fora da vontade de Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome de Jesus, não abra mão. Não abra mão do que Deus tem para ti. Você quer ser usado por Deus? Deixa a covardia. Você quer ver poder de Deus? Deixa a covardia de lado. Vive pela fé. É fácil? Não. Se fosse fácil, não tinham milhares de versículos, milhares de passagens que falam sobre fé na Bíblia. Sabe o que é ainda mais difícil do que viver pela fé? Dizimar e ofertar. Porque tem ainda mais versículos que falam sobre dinheiro do que sobre fé na Bíblia. Existem mais passagens sobre dinheiro do que sobre fé. E a gente acha que, não, é minha escolha, eu não quero. Não, eu não penso, eu não concordo dessa forma. Sabe o que a Bíblia diz de quem não concorda com a palavra da verdade? Mentiroso, arruaceiro, é aquele que traz divisão, é aquele que não tem o Espírito de Deus. Desculpa a palavra dura, mas nós precisamos parar de olhar para os erros dos outros. Tem gente que passa a vida inteira apontando o erro dos outros. Não, pastor, eu gosto de Jesus, mas você já viu a história daquele pastor que está no Facebook, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Não, pastor, a igreja é legal, mas você já ouviu falar daquela pessoa que dizia ser crente e não sei o quê, não sei o quê? Querido, eu vou ser sincero com vocês, quando alguém começa a querer falar, pastor, você ficou sabendo? É fofoca? Não, muito obrigado. Te edificou? Não, muito obrigado, não preciso saber. Me fala coisas boas.
Qual foi a última pessoa que impactou a sua vida de uma forma positiva? Qual foi a última pessoa que orou por você e você recebeu aquela bênção? Isso a gente não compartilha. Qual foi a última pessoa que quando você estava mal, quando você estava errado, quando você estava no pó, ela te levantou, ela te ajudou? Isso a gente não fala. A gente adora apontar o dedo para os erros dos outros, mas a gente não honra quem nos ajuda. A gente não honra quem nos abençoa. Para de olhar para as circunstâncias desfavoráveis. Ai, eu gosto de Jesus, mas assim, os meus colegas, eles todos pensam diferente. Ah, eu quero ser crente, mas eu gosto muito da cerveja. Ah, eu quero ser crente, ai, mas aqueles vídeos, aqueles filmes, aquelas saídas, aquelas boates, ah, isso tudo é muito desfavorável. Para de olhar para o acusador e as suas culpas e as suas mentiras. Tem muito crente que não vem para a igreja porque não se acha digno. Ah, eu sou pecador, eu não posso ir para a igreja. E quem não é? Ah, eu sou muito sujo. Eu não mereço estar na casa de Deus. Nenhum de nós merece. Todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor, da graça do Senhor. Tem muita gente que dá ouvido para mentira, dá ouvido para o mundo, dá ouvido para tudo, menos para Jesus. Tem muita gente que segue o seu próprio coração a vida inteira, mas não busca agradar o coração do Mestre. João Batista nos ensina, não eu, mas ele. Que eu diminua, para que ele cresça em mim. Daniel 4,35 diz, todos os povos da terra são como nada diante do Senhor. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Esse é o Deus que nós servimos. Ninguém pode levantar o dedo, levantar a voz contra o Senhor e dizer, o que fizeste? O mundo tenta, o mundo aponta dedos, o mundo coloca Deus como grande vilão, a Bíblia como a grande vilã. Mas a verdade, são como crianças que choram por qualquer coisa. Tiago nos diz exatamente isso, que vai chegar o tempo em que as pessoas vão deixar a sã doutrina e vão buscar o que seus ouvidos estão coçando para ouvir. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Tiago diz que a nossa língua é um órgão tão pequeno, mas incendeia toda a nossa vida. Aquilo que você não devia falar, aquilo que você não devia estar passando para os outros. Querido, desculpa, mas se você vem para a igreja e você sai aqui dessa porta, não gostei, não concordo, estou me sentindo acosado. Você está dando voz para o Espírito Santo de Deus? Ou para o príncipe desse mundo, que é o acusador? Que quer te fazer culpado, quer te fazer distante de Deus, quer te deixar morno, frio, distante. Assume o teu lugar no reino de Deus. Como crentes, nós temos que assumir o nosso lugar no reino de Deus. Toda vez, Apocalipse 4 é uma passagem que o meu coração treme. Todas as vezes que eu leio Apocalipse 4, meu coração treme perante a glória do Senhor. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Assume teu lugar no reino de Deus como ser vivente. Assume teu lugar no reino de Deus como mais um que se prostra, que lança as suas coroas, a sua glória, o seu poder, a sua importância diante do Senhor e diz a Ele, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade tudo existe, por tua vontade tudo foi criado.
crentes são poderosos quando eles se esvaziam. Os crentes são poderosos quando eles não buscam glória. Os crentes são poderosos quando não existe ego, quando existe sede, quando existe busca. O crente é poderoso quando ele não vive por si mesmo, mas pelo nome de Jesus. O crente é poderoso quando ele entende que o Deus que ele serve é poderoso. Enquanto o Deus que nós servimos foi um Deus dos seus pais, um Deus da sua avó, um Deus de quem te falou, um Deus não distante, um Deus de histórias, nós nunca viveremos a vontade dele. Enquanto o Deus que nós servimos for um Deus, imaginário, um Deus que quebra galho, um Deus que não é santo, mas é um Deus que está misturado no pecado e nas coisas desse mundo. Eu olho para os homens, para as mulheres, que a Bíblia nos mostra os exemplos. Isaías pede ao Senhor, Senhor, toca nos meus lábios. Eu sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. E vem o anjo do Senhor, com uma brasa, e toca nos lábios daquele homem, para que ele pudesse servir a Deus. Quantas vezes nós entramos pelas portas da igreja e dissemos, como disse Jacó, terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa na casa de Deus, a porta dos céus. Quando foi a última vez que você entrou com temor e reverência na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você ensinou os seus filhos temor e reverência na presença do Senhor? Quando foi a última vez que nós entramos na presença de Deus sabendo, cientes, se Ele quiser, Ele acaba comigo agora. A Bíblia diz que Moisés teve medo da presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro pediu para Jesus se afastar dele porque ele era pecador e não queria morrer. Mas a gente entra na igreja, a gente entra na casa de Deus e fica na rede social. Fica no TikTok. A gente está na presença do Deus Criador de todas as coisas. Está tudo bem. Eu sou o filhinho querido de Deus. Ele não vai fazer nada comigo. Cadê os filhos de Eli? Foram salvar a arca. Colocou a mão na arca da aliança para ela não cair. Mas não fizeram da forma como Deus mandou fazer. Fulminado na hora. É o mesmo Deus. Deus não muda. Deus não muda. Meu Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso. Eu quero te convidar a declarar isso sobre a sua vida. O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus é maior do que todos os outros. O meu Deus maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O meu Deus é o Deus que faz todas as coisas. O meu Deus é aquele que faz e fala de acordo com o que Ele fala. O meu Deus não mente. O meu Deus é poderoso. O meu Deus é santo. O meu Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque criou todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas.